Olá, aqui é Igor Hatz e estou aqui para dar sequência à nossa série de vídeos sobre o tema tutelas provisórias no processo civil brasileiro. O vídeo de hoje é um vídeo de extrema importância, uma vez que nele trataremos de uma das teorias que mais se disseminou no nosso direito, que influenciou o Código de 73, que influenciou diversos doutrinadores brasileiros e inclusive ainda se faz presente, em certa medida, no próprio Código de 2015. Estou falando aqui do livro Introdução ao Estudo Sistemático dos Provimentos Cautelares, do jurista italiano Piero Calamandrei, publicado em 1936. Neste livro, Calamandrei desenvolve a ideia de que os provimentos cautelares são provimentos instrumentais em relação aos provimentos definitivos. Então, essa é a primeira característica do pensamento de Calamandrei. Para ele, provimento cautelar tem caráter instrumental. Ele nasce a serviço de um provimento definitivo. Os provimentos definitivos seriam aqueles em que nós teríamos realmente a tutela, por assim dizer, de uma situação de direito material, que seriam instrumentais em relação ao direito material, que seriam um instrumento do direito material. Em contrapartida, os provimentos cautelares seriam instrumentais em relação a esses provimentos definitivos. Por isso, em certos momentos, Calamandrei fala que os provimentos cautelares são marcados pela dupla instrumentalidade ou pela ideia de instrumentalidade ao quadrado. Bom, a partir disso, contrapondo então provimentos cautelares e provimentos definitivos, Calamandrei identifica um segundo elemento nos provimentos cautelares, que seria o provimento da provisoriedade. Para ele, provimentos cautelares são provisórios e instrumentais. Em relação a quê? Aos provimentos definitivos. Bom, partindo disso, então ele vai oferecer uma classificação desses provimentos em 4 espécies. E essa classificação é muito importante, pois é a partir dela que nós veremos como Calamandrei acabou confundindo os provimentos voltados a assegurar a futura satisfação de um direito e os provimentos voltados à realização do direito, os provimentos de natureza satisfativa. Pois bem, então, a primeira classe dos provimentos cautelares, que Calamandrei coloca na letra A da sua classificação, é um daqueles provimentos cautelares tendentes a assegurar a futura realização de uma prova, ligados ao que hoje nós denominamos no atual CPC de produção antecipada de prova. Então, Calamandrei vai considerar que esses provimentos cautelares, voltados a assegurar uma prova diante de situações de urgência, como, por exemplo, de uma testemunha que está na iminência de deixar o país ou que está com uma doença muito grave e caso se aguarde a produção dessa prova no momento posterior, isso poderá se tornar impossível, ou até mesmo de uma perícia que, caso não realizada esta prova neste momento, não será possível produzi-la no momento posterior. Então, estas situações de asseguração cautelar de prova seria a classe A, a primeira classe aqui dos provimentos cautelares de Calamandrei, que seriam instrumentais aos provimentos definitivos que, porventura, viessem num momento posterior. A segunda classe dos provimentos cautelares, que está na letra B dessa classificação, é os provimentos cautelares voltados a assegurar o resultado prático de uma futura execução forçada. Muito ligado àquilo que nós já mencionamos, como é o caso do arresto. Provimentos cautelares que visam a assegurar a frutuosidade de provimentos, para ele definitivos, que visem então a realização do direito material. Nenhuma dificuldade aqui para acomodarmos essa classe ao que nós já estudamos como provimentos de natureza cautelar, que não satisfazem, mas tão somente asseguram uma situação jurídica. A quarta classe de provimentos cautelares, que seria a letra D, é o das cauções cautelares. E os grandes exemplos aqui são das contracautelas, ou seja, das cautelares que são, por assim dizer, exigidas da parte autora, que obtém, por exemplo, o arresto, uma caução cautelar que visa assegurar a satisfação de eventuais danos que, porventura, a parte contrária venha a sofrer, as chamadas contracautelas, que também ostentam a natureza cautelar. Bom, sobrou a letra C da classificação de Calamandrei, que é a mais problemática. Aqui Calamandrei tratará de provimentos que trazem um acertamento provisório do mérito da causa,
uma regulamentação provisória do mérito da causa, com vistas a acelerar a realização do direito, diante de uma situação de urgência. Calamandrei dirá que esses provimentos se assemelhariam aos chamados acertamentos com prevalente função executiva. Calamandrei está tratando aqui de provimentos que teriam uma relação de instrumentalidade, segundo ele, com os provimentos definitivos, mas de um modo distinto das outras categorias por ele trabalhadas. Pois aqui o provimento já traria um pronunciamento provisório sobre o mérito e que já permitiria a satisfação do direito afirmado pelo autor. Vejam que também essa classe de provimentos cautelares para Calamandrei estariam dentro da mesma categoria, provimentos instrumentais e de natureza provisória, que, portanto, seriam contrapostos aos provimentos definitivos. Bom, onde está o equívoco aqui de Calamandrei? O equívoco é tratar tudo aquilo que não é, por assim dizer, definitivo, como sendo cautelar. Calamandrei considera que, portanto, cautelar tanto provimentos que visam assegurar o direito, como a gente viu aqui na letra A, B e D da sua classificação, quanto provimentos que visam a realização, que visam a satisfação do direito material, como sendo provimentos de natureza cautelar. Eis aí o grande problema da sua teoria. Ele não conseguia divisar a diferença entre provimentos que visam a assegurar o direito e provimentos que visam a realizá-lo. Isso justamente por quê? Porque ele parte de um pressuposto de que somente a satisfação do direito quando há declaração deste direito de modo definitivo e, portanto, com força de coisa julgada. Isso faz com que, para ele, tudo aquilo que não é definitivo seja considerado cautelar. E, de certo modo, partindo dessa visão, ele trata tudo isso como sendo provimentos provisórios. Daí, talvez, a opção do nosso legislador em tratar tanto a tutela antecipada, a tutela satisfativa, quanto a tutela cautelar, como sendo uma tutela provisória. Bom, essa doutrina desenvolvida por Calamandrei, ela se mostra de grande importância no nosso direito brasileiro, ela vai se fazer presente durante boa parte da vigência do Código de 73 e será derrubada, em certa medida, somente em 94, com a introdução no nosso direito do Instituto da Tutela Antecipada. Agora, os caminhos para, por assim dizer, a superação dessa teoria no direito brasileiro, nós veremos no próximo vídeo, onde trataremos um pouco mais atentamente o pensamento de Pontes de Miranda e Ovidio Araújo Batista da Silva no tocante ao tema. Será, portanto, uma espécie de resposta ao pensamento de Calamandrei. Então, se você gostou desse vídeo, eu sugiro que assista o próximo, onde daremos continuidade exclusivamente a esse tema que estamos aqui tratando. Ok? Até mais e bons estudos!